Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário e é sempre muito bom, muito agradável ter você aí do outro lado. Você que nos acompanha diariamente, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu fico muito feliz quando alguém acessa esse canal. Esse canal ele surgiu como uma forma de poder compartilhar com você o meu devocional, o estudo que eu faço aqui. Eu lembro que inicialmente esse canal ele surgiu com a intenção de comunicar com alguns irmãos que congregam conosco e moram distante aqui da igreja local onde nós fazemos parte. Eu tive a ideia de compartilhar esses devocionais com essas famílias. E eu louvo a Deus porque isso foi ganhando proporção e outras pessoas de fora foram chegando. E enfim, continuamos aqui já há mais de 3 anos fazendo isso diariamente. E eu louvo a Deus por cada um de vocês. Fico feliz porque as 2 famílias inicialmente que eu tinha o propósito de alcançá-las através desses estudos continuam conosco aqui diariamente, não é? Os nossos irmãos lá de Camaratuba e os nossos irmãos lá de Jacumã, no litoral sul aqui do estado da Paraíba. Inicialmente o objetivo era alcançá-los, mas eu fico tão feliz quando vejo os irmãos da cidade onde nós moramos, irmãos de outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, do norte do país, do sul do país, de tantos lugares nos acompanhando. Eu fico muito feliz com cada um de vocês e que Deus possa continuar te abençoando. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos em 1 Coríntios 4, hoje versículos 16 e 17. Essa será a base do nosso texto. Nós estamos falando aqui, Paulo está trazendo a última figura nesse capítulo 4, falando do ministro como um pai amoroso que exerce com doçura e também com temor. E o versículo base hoje, versículos 16 e 17, 1 Coríntios 4, 16 e 17, diz assim: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Versículos 16 e 17, Paulo traz aqui a figura que ele é um pai que dá exemplo para os filhos. Aqui nós temos algo muito importante. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. A palavra grega que Paulo usa aqui é a palavra mimetai, de onde vem a palavra mimetismo, ou seja, a palavra mímica, que fala de imitar. Paulo usa essa mesma palavra aqui. Sejam meus imitadores, ou seja, você ensina seus filhos não apenas pelo que você fala, mas principalmente por aquilo que você faz. Os filhos aprendem primeiro pelo exemplo, depois pela doutrina. Eu quero comentar sobre isso, mas antes eu quero lembrar o que um comentarista, ele diz, um grande pensador alemão, Albert Schweitzer, ele diz assim: o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Paulo podia ser exemplo para os seus filhos e seus filhos podiam imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. Ele diz no capítulo 11, no verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. O pai é aquele que é um exemplo para os seus filhos. Irmãos, eu já vi muitos líderes, e eu quero falar para líderes primeiro, que dizem assim: eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu não quero ser exemplo, a gente tem que olhar para Cristo.
Eu já vi um líder falando, não olha para mim porque eu sou falho, você tem que olhar para Cristo. Essa frase, embora que pareça uma frase bonita, dizendo, olha, não olha para homens, olha para Cristo, não olha para mim, isso pode parecer muito bonito, mas isso encobre, tira ou quer tirar de cima de líderes uma responsabilidade que não pode ser tirada. E eu falo isso aqui, e eu estou medindo muitas palavras, porque Paulo era um homem como eu, como você, como qualquer pessoa, sujeito a falhas, fraquezas, imperfeições, mas ele, por algumas vezes, e eu li aqui com você, ele olhava para a igreja e dizia, sede meus imitadores. Isso não era presunção nem arrogância, isso é senso de responsabilidade. O líder tem que entender que ele é um espelho na igreja. O líder tem que entender que ele é um exemplo. Como eu posso querer exigir da igreja algo que eu não estou praticando? Entendemos que existem diversidade de dons e tem coisas que o ministro não tem dom para isso. E nós não estamos falando em dons. Eu vou dar um exemplo na igreja local onde eu congrego. Eu não tenho dom para música, eu não toco nenhum instrumento. Se toda a igreja fosse olhar para mim e falar, ó, Paulo não toca, então ninguém vai tocar. Não é nesse aspecto que nós estamos falando. Mas nós estamos falando na prática de vida cristã, de seriedade, de compromisso, de obediência, de testemunho. Esse precisa ser o nosso legado, a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade de testemunhar. Como eu posso exigir que os membros, que a igreja esteja atenta, participando de todas as reuniões, se eu, enquanto um líder, só vou lá no dia que eu tenho responsabilidade para pregar, por exemplo? Como eu posso querer que a igreja participe do culto de vigília? Se é uma vigília, eu fico na minha casa dormindo enquanto a igreja está lá. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dando alguns exemplos, eu não quero ser muito pesado aqui no que eu vou falar, mas existe muito farisaísmo hoje dentro das próprias igrejas. É claro, irmãos, nós que somos líderes, nós estamos em processo de formação também. Nós também estamos crescendo. Nós também precisamos aprender. Eu sempre costumo dizer que quando eu vou pregar a palavra, eu estou levando uma palavra que a própria palavra nos traz essa expressão, a espada de dois gumes, não é? Ela corta tanto para frente quanto para trás. Quando nós estamos pregando, aquela palavra eu não estou jogando no ombro de quem está ouvindo, porque ela também pesou em mim. Quantas vezes a palavra de Deus fala tão forte em mim? Eu estou ministrando. Nós não somos perfeitos, mas eu preciso me esforçar para ser o exemplo. Eu preciso entender isso. Líderes devem ter a responsabilidade de ser exemplo dentro da igreja local. Como ele pode exigir se ele não pratica? Ele sofre. Ele falha. Nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, mas eu não posso eximar da minha responsabilidade enquanto exemplo. E eu estou falando para líderes, e eu quero fechar aqui porque o tempo já passou, mas eu preciso trazer isso para dentro de casa, para falar para os pais também. Muitos pais querem exigir de seus filhos coisas que eles praticam, coisas que eles não praticam. Eu já vi pais que fumam e estão dizendo para os seus filhos, não fumem. Mas como você vai exigir que seu filho não fuma se você está fumando? Pais que bebem chegam para os filhos e dizem, meus filhos não bebam, mas eles bebem. E aí vamos mais?
pais que não vão para os cultos e querem dizer para os filhos: vá para o culto, não pode faltar não, mas o pai está em casa. A mãe crente, ao invés de estar no culto, está lavando roupa em casa ou está deitado no sofá ou está fazendo qualquer coisa e quer que o filho deixe alguma coisa para ir para o culto. Como? O seu exemplo fala mais alto. O filho precisa te ver orando, o filho precisa te ver lendo a Bíblia, ele precisa ver o seu testemunho, ele precisa ver sua boca limpa. Como ele não vai falar palavrão se na boca da mãe e do pai toda hora tem um palavrão saindo? Exemplos. Nós precisamos ser exemplos, ser de meus imitadores. É através do exemplo que nós impactamos. Isso é muito sério, isso me entristece. Como que eu posso exigir do meu filho compromisso com a palavra se eu não tiver compromisso com a palavra? Como eu posso exigir um bom testemunho se eu não tenho um bom testemunho? Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Nós lemos aqui Paulo dizendo: sejais meus imitadores. Eu volto a dizer o que falei lá no início: isso não é presunção, não é arrogância, isso não é vaidade, mas isso é senso de responsabilidade e de compromisso com a fidelidade ao Senhor. Que Deus nos ajude a vivermos e sermos assim diante de Deus. Eu poderia falar mais, mas nosso vídeo hoje ficou maior do que normalmente fica. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe.